Boa noite, amados irmãos e irmãs. Graça e paz. Bem-vindos à vigília APECOM. Às 10 horas da noite, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Vigília APECOM. Louvado seja Deus. Abra comigo sua Bíblia, Isaías capítulo 64. Da visão, pega isso aqui para mim, fazendo um favor. Isaías 64. Isaías 64. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Deus trouxe esse texto ao meu coração. Nós já estamos num horário mais avançado. E Deus colocou no meu coração pregar num texto não muito extenso nessa noite. Então nós vamos ler somente 4 versículos nesta noite. Isaías 64. Quem encontrou pode dizer achei. Fique de pé. Achei. Fala achei. Bênção demais. Isaías 64. Mas antes de ler o texto, nós vamos fazer uma oração cantada de um refrão de uma música. Todos junto comigo. Doce presença, presença santa, vem sobre nós. Encher-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o... Mais uma vez, peça ao Espírito que enche o seu coração. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Isaías capítulo 64, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos comigo, versículo 4, vamos lá? Porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pai, ser propício a mim, pecador. Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma. Pai, miserável pecador. Se não fosse a graça de Jesus, eu jamais estaria aqui. Ó Deus, ser propício a nós, pecadores. Pai, nós estamos aqui, Deus, ó Pai, porque o Senhor preparou esse congresso.
Ó Pai, no meio de um preparo de um congresso como esse, o Senhor sabe a intensidade de batalha espiritual que nós enfrentamos. O inferno tenta nos resistir com todas as forças, mas muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor Jesus triunfou dos principados e potestades da cruz. Quando cravou na cruz todo escrito de dívida que era contra nós. Ali o Senhor derrotou o diabo e todo o inferno. Por isso, Deus, nós sabemos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora, grande Deus, conscientes então da redenção que temos, do perdão de pecados que temos recebido, nós clamamos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor abra os céus e desça aqui no Congresso da PECOM nesta noite. Pai, eu louvo ao Senhor porque o Senhor me dá o privilégio de pregar a Tua palavra nesse horário. Ó Deus, ó Pai, quando nós olhamos para a história do avivamento, nós nos lembramos do reverendo George Whitefield, lá, ó Deus, ó Pai, na cidade de Cambuslang, pregando às 10, 11 horas da noite, e milhares de pessoas sendo quebrantadas pelo poder do Espírito Santo e ouvindo a Tua palavra. Porque o Senhor resolveu abrir os céus e descer. E quando o Senhor resolve abrir os céus e descer, as coisas acontecem no Teu tempo, do Teu jeito, na Tua hora, conforme a Tua agenda, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, então que o vento do Teu Espírito soberanamente sopre a Tua palavra sobre os nossos corações. E que nós sejamos transformados por Ti mesmo. Clamamos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Os irmãos que estão chegando podem entrar. Há lugar para todos na casa de Deus. Queridos irmãos e irmãs, no início deste ano, todos nós fomos impactados com a notícia de que estava acontecendo um avivamento na Universidade Metodista de Asbury, em Wilmington, no Kentucky, nos Estados Unidos. Aquela universidade é uma universidade metodista, onde há reuniões de orações semanais, nas quais os alunos são obrigados a comparecer em algumas delas. Mas no dia 8 de fevereiro, numa quarta-feira, depois da reunião de oração, depois que o pastor capelão pregou a palavra, ao final da reunião de oração, um jovem pediu a palavra ao final do culto e começou a confessar os seus pecados. E algo diferente começou a acontecer ali, e outros jovens se levantaram confessando seus pecados, e de repente, pela primeira vez na história da igreja, na tela do computador, nós acompanhamos 24 horas todos os dias, durante vários dos dias, do dia 8 ao dia 24 de fevereiro, o mover do Espírito Santo naquela cidade, em Wilmington, lá no Kentucky. Uma cidade, amados irmãos, com menos de 10 mil habitantes, recebeu em 2 semanas a visita de mais de 50 mil pessoas do mundo inteiro. Um culto que durou 2 semanas inteiras, com pessoas se quebrantando diante de Deus, confessando seus pecados e voltando ao primeiro amor na presença do Senhor. Quando nós vimos aquilo, irmãos, o nosso coração se aqueceu. E eu não sei você, mas eu orei, Deus, dá-nos um avivamento. Eu preguei há 2 meses atrás num culto no Mackenzie, São Paulo, e eu falava justamente isso com os nossos professores, os nossos capelães, a nossa liderança do Mackenzie. Eu falei, irmãos, imaginem aqui no campus do Mackenzie, onde passam 40 mil pessoas todos os dias, jovens se levantarem e começarem a andar aqui confessando os seus pecados e se voltando para Cristo Jesus. Meus irmãos, se Deus faz nos Estados Unidos, Ele pode fazer no Brasil, amém, meus irmãos? Se Deus faz na Coreia, Ele pode fazer no Brasil. E é por isso então que nessa noite, se você quer avivamento, escancare bem as janelas da sua mente e os portões do seu coração, porque Deus vai nos desafiar nesta noite a orar por avivamento. Nós nesse texto encontramos o profeta Isaías já velho. Depois de mais de 50 anos de ministério,
pregando com fidelidade a palavra de Deus e na maioria do tempo sendo rejeitado pelo povo. Agora Isaías já se aproxima da sua morte. Nós sabemos pela tradição que Isaías foi martirizado por ordem do rei Manassés, escondeu-se dele dentro de uma árvore e foi cerrado pelo meio. Assim morreu o profeta Isaías. Mas, queridos irmãos e irmãs, Isaías sabe que daqui a alguns anos Deus está falando com ele. Deus vai mandar Nabucodonosor e vai levar o reino de Judá cativo para a Babilônia por causa dos seus pecados, e ele tem chorado pelo seu povo. Mas Deus também revela a ele que vai levantar um renovo em Israel, o Senhor da glória, que vai morrer na cruz e virá na plenitude dos tempos pagar os pecados do seu povo. E ele também profetiza no final da sua vida, poucos momentos depois do nosso texto, que Deus, queridos irmãos e irmãs, no final de todas as coisas, criará novos céus e nova terra. E restaurará a criação para a sua glória por meio da obra deste Redentor maravilhoso. Consciente de tudo que vinha pela frente, no meio de uma oração muito preciosa, nesse capítulo, Isaías nos ensina como orar por reavivamento. Você quer o reavivamento de Deus na sua vida? Amém, meu irmão? Você quer o reavivamento de Deus na sua casa? Amém, meu irmão? Você quer ver seus filhos aos pés do Senhor Jesus? Amém? Você quer ver uma igreja mais quebrantada para a honra e para a glória do nome de Jesus? Você quer ver homens e mulheres se dedicando à pregação do Evangelho? Nessa noite, Deus nos desafia a orarmos por reavivamento. O nosso texto nos ensina como orar por reavivamento. Inicialmente, a palavra de Deus nos diz: deseje a intervenção de Deus. Como orar por reavivamento? Deseje a intervenção de Deus. Vigília da PECOM. Eu vou perguntar, vocês respondam. Como orar por reavivamento? Vamos lá? Deseje a intervenção de Deus. Versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Eu vou ler 1. Nós todos juntos, 1 e 2. Vamos lá? Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações desejem a intervenção de Deus. Isaías, irmãos, é um grande orador. E ele pinta um quadro diante dos nossos olhos. E no seu quadro ele mostra Deus literalmente abrindo os céus. A palavra hebraica para fender significa rasgar. Deus rasga os céus com sua própria mão. E de repente Deus, tomando forma de homem, passa no meio das nuvens. E então, ó, se fendesses os céus e descesses, e quando o Senhor vai descendo e chegando à terra, e ele pisa na terra, os montes começam a tremer. Há um grande terremoto, os montes vão tremendo na sua presença. E quando o Senhor vai caminhando, os gravetos vão pegando fogo no lugar onde ele pisa, porque ele vem poderosamente manifestando a sua glória. E o texto então vem nos dizer que quando o Senhor pisa a terra e se manifesta no meio do seu povo, as águas se convulsionam em ebulição e efervescência poderosa, porque o Senhor da glória veio a este mundo, e até os rios têm que se levantar para glorificá-lo diante do poder da sua presença. Queridos irmãos e irmãs, Isaías deseja a intervenção sobrenatural de Deus. Mas talvez você fale, pastor, Isaías talvez era pentecostal. Irmãos, Isaías não deseja o sobrenatural pelo sobrenatural. Isaías, irmãos, como um servo precioso do Senhor, diz o texto que ele deseja a intervenção sobrenatural de Deus para que o nome de Deus seja glorificado. Ele quer que Deus abra os céus e desça, que as montanhas tremam, que pegue fogo na terra, que as águas se convulsionem. Amados irmãos, com qual objetivo? Para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Queridos irmãos e irmãs, as nações pagãs andam rebeldes contra Deus. Os reinos daquela região andam zombando do Deus de Israel. O próprio povo de Deus se afastou de Deus.
há litígio no meio do povo de Deus, há adultério na casa de Deus, há traição na câmara de alguns sacerdotes. Nos dias de Jeremias, você verá adoração a falsos deuses dentro do templo de Jerusalém, há extorsão, querido amigo e irmão, há abuso, há engano, há pecado. E querido amigo e irmão, Isaías deseja a intervenção de Deus para que Deus faça notório o seu nome e para que todos voltem a temer a Deus, para que todos voltem a honrar e glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Eu e você, quando oramos pela intervenção de Deus, não oramos porque queremos o sobrenatural pelo sobrenatural. Não é porque queremos viver uma vida mística, mas nós queremos que o Senhor abra os céus e desça e nos encha com o seu Espírito Santo, para que Ele nos use para a glória do seu nome e para que o nome de Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre todos, hoje, amanhã e para sempre. Amém! Como orar por reavivamento? Deseje a intervenção de Deus. Você está satisfeito, irmão, com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com o relacionamento que você tem tido com Cristo Jesus? Você está satisfeito com o testemunho que você tem dado? Você está satisfeito com a sua vida de oração? Você está satisfeito com a maneira como a sua família tem servido ao Senhor? Você está satisfeito ao observar o relacionamento que os seus filhos têm com Deus? Você está satisfeito ao observar o testemunho da igreja local, na qual você adora, é membro e frequenta para a honra e para a glória do nome de Jesus? Irmão, se nós queremos ver a igreja cumprindo a missão dela, nós temos que desejar que Deus abra os céus e desça e intervenha poderosa e sobrenaturalmente em nosso meio, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Essa é a oração por avivamento. É uma oração que deseja que Deus abra os céus e desça, manifeste a sua glória e exalte o seu nome sobre tudo e sobre todos. Essa oração se repete várias vezes no Antigo Testamento. O Salmo 126, versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O texto base do nosso congresso diz: tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Querido amigo e irmão, a palavra de Deus nos insta a orar por avivamento. O Senhor Jesus, em Lucas 11, diz que o Pai vai dar do Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem. Eu quero perguntar a você: você deseja a intervenção de Deus na sua vida? Queridos amigos e irmãos, na história da igreja, um homem que desejou a intervenção de Deus na sua vida foi o reverendo John Knox, chamado de o pai do presbiterianismo. Knox, queridos irmãos e irmãs, foi ovelha de George Wishart, um grande professor da Universidade de St. Andrews, na Escócia. E o seu professor, o seu pastor, foi assassinado, queimado numa fogueira. Ele fez parte de uma revolta contra aquilo e foi levado cativo e remou nas galés francesas por 2 anos. Depois foi pastor em Frankfurt, na Alemanha. Depois, queridos irmãos e irmãs, foi pastor na corte de Eduardo VI da Inglaterra. E quando Maria Sanguinária assume o poder, ele é obrigado a fugir. E ele vai para Genebra e pastoreia uma igreja de fala inglesa de refugiados de 500 membros. Knox é tão respeitado naquela cidade que recebe o título de cidadão de Genebra antes mesmo que Calvino. E se você vai a Genebra hoje, lá no Muro dos Reformadores, junto com Beza, junto com Knox, você verá, querido amigo e irmão, a pessoa de John Knox. John Knox, então, irmãos, estava tranquilamente feliz. Mas no ano de 1559, os lords escoceses começaram a escrever para ele para que voltasse à Escócia. No ano de 1559, na Escócia, assume o poder Mary Stuart, descendente de franceses e também de ingleses. Ela é uma rainha jovem, muito bonita, romanista até o tutano. E os lords estão influenciados pela reforma protestante, chamam a Knox para que volte. E Knox então volta pregando nos interiores da Escócia, e Deus começa a mandar um reavivamento espiritual. Então Knox assume o púlpito da principal igreja do país, a Catedral de St. Giles, na cidade de Edimburgo, ou Santo Egídio em português, o nome dessa catedral, e Knox começa a pregar ali. E Knox é um homem, amados irmãos, que pastoreia uma igreja de 3.000 membros. E queridos
Queridos irmãos, ele é um homem de oração. Há dias em que ele ora 1 hora, há dias em que ele ora 2, há dias em que ele ora 3 horas. Queridos irmãos, Maria Stuart é muito bonita. E ela costuma ganhar os seus inimigos por meio da sedução. Até tentou seduzir John Knox uma vez, mas não conseguiu. E quando ela se prostituía, John Knox, no púlpito da igreja, dizia no domingo: a Escócia entrará em ruínas, porque a rainha está se prostituindo. J.R. é pregador da linha de John Knox. Por isso que você viu ele pregando com autoridade aqui ontem. Querido irmão, John Knox foi tão usado por Deus que Mary Stuart vivia brigando com Isabel, sua prima rainha da Inglaterra. E o exército da Inglaterra era melhor. Mas John Knox era um homem de tanta oração que Mary Stuart dizia o seguinte, que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Inglaterra. E eu não sei se você sabe como John Knox orava. Mas Knox orava assim, queridos irmãos e irmãs: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. E esse homem volta em 1559, no ano de 1560, o parlamento do seu país se reúne, mesmo a rainha sendo romanista. Eles decidem que a fé da Escócia vai ser uma fé protestante e evangélica, e o nome da igreja da Escócia será Igreja Presbiteriana. A nossa igreja nasceu no meio de um avivamento, irmãos. A primeira coisa que eles decidem, então, queridos irmãos, além de traduzir a Bíblia, eles criam uma confissão de fé escocesa e abrem escolas para que as pessoas aprendam a ler e leiam a Bíblia e conheçam a Deus e conheçam a vontade de Deus para a sua vida. A escola pública moderna nasce na Escócia com John Knox, quando nasce a igreja presbiteriana, numa época de reavivamento espiritual. Tudo porque um homem orava: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Você já orou assim: Senhor, dá-me minha família para Jesus, ou eu prefiro morrer? Senhor, dá-me meus filhos para Jesus, ou leva a minha vida, meu Deus. Tamanha paixão do coração. Senhor, dá-me este prédio para Jesus, Senhor, porque não vale a pena viver vendo meus amigos caminharem a passos largos para o inferno. Senhor, dá-me essa cidade para Jesus, senão eu morro. Você já orou: Senhor, dá-me meus filhos para Jesus, porque senão não vale sucesso nenhum deste mundo, se meus filhos caminharem para o inferno. Nós, amados irmãos, se queremos orar por reavivamento, temos que desejar a intervenção de Deus. Queridos irmãos, outro grande pregador, George Whitefield, um dos maiores pregadores da história da igreja, também orava assim: Senhor, dá-me almas, ou leva a minha alma. Ele sabia que o propósito maior da nossa vida é pregar o Evangelho. E o nosso próprio pioneiro, reverendo Ashwell Green Simonton, que, como ouvimos muito bem, foi fruto de um avivamento, foi plantador de igreja antes de ir para o seminário. E depois Deus o chama e ele vem para o Brasil. Em 8 anos de ministério, ele planta a primeira igreja presbiteriana, organiza o primeiro presbitério, organiza o primeiro seminário, ordena o primeiro pastor brasileiro, escreve o primeiro periódico evangélico da América do Sul e tem um ministério tremendamente profícuo. Mas no último ano da sua vida, faltando 1 ano para a sua morte, jovem ainda, Simonton, consciente das suas lutas espirituais, escreve no seu diário, no ano de 1866: Senhor, quem me dera um batismo de fogo, que me purificasse das minhas escórias e que me desse um coração totalmente de Cristo. Pastor, o que é isso? Simonton era pentecostal? Não, irmão. Simonton estava usando a linguagem do seu tempo para clamar por um derramamento do Espírito, por um enchimento do Espírito Santo. Ele clama: quem me dera um batismo de fogo, ou seja, que o teu Espírito encha poderosamente a minha vida, para me purificar das minhas escórias, para me dar um coração totalmente de Cristo. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeita com a sua vida de oração? Você está satisfeito com a santidade que há em sua vida? Você está satisfeito com as suas motivações?
Você está satisfeito com o seu relacionamento conjugal? Você está satisfeito com o relacionamento que os seus filhos têm com o Senhor? Você está satisfeito ao observar o testemunho da Igreja de Cristo Jesus nestes dias tão difíceis que vivemos neste país? Querido irmão, se você não está satisfeito, a oração por reavivamento é para você. Que nessa noite você diga: oh Senhor, abra os céus e desça aqui no congresso da PECOM e transforme todas as coisas. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meu irmão? Meu sincero desejo é que Deus ateie fogo na sua alma e traga você de volta ao primeiro amor nesta noite, em nome de Jesus. Meu desejo, varão, é que você volte a orar com a sua esposa e que Cristo seja o maior amor de vossa casa e o maior amor de vossa vida. Meu sincero desejo é que Deus traga de volta os seus filhos que esfriaram na fé, que estão desviados, que eles voltem para a igreja, que eles voltem para o Senhor, que eles voltem a servir a Deus. Minha oração, amados irmãos, é que Deus converta os seus eleitos, que em nossas igrejas do domingo nós busquemos a face do Senhor e de repente pessoas cheguem sem que saibamos de onde, trazidas pelo Espírito Santo de Deus, para que nós vejamos dias de refrigério da parte do Senhor para nós. Que Deus te visite com reavivamento, amém, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Amém. Diga aí para o seu irmão nessa noite: deseje a intervenção de Deus. Fala para ele que Deus intervenha na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer um reavivamento em sua vida? Um amém calvinista aí? Amém? Como orar por reavivamento? Em primeiro lugar, deseja a intervenção de Deus. Mas em segundo lugar, o texto da palavra de Deus nos diz: recorde os feitos do Senhor. Como orar por reavivamento? Recorde os feitos do Senhor. Versículo de número 3. Eu lerei uma vez, a igreja a segunda vez. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Vamos lá, vocês podem ler para mim? Vamos lá, 1, 2, 3, todos podem ler. Isaías aqui, amados irmãos, se lembra do dia no qual Deus desceu no Monte Sinai, quando ele tirou o seu povo do Egito. Você se lembra que Deus tirou o povo e o povo se encontrou com Deus no Monte Sinai. E a palavra de Deus nos diz que desceu então sobre o Monte Sinai uma nuvem escura e espessa, e houve um terremoto, e havia relâmpagos e trovões, e havia o sonar do clarim das trombetas angelicais. Imagine, eu não consigo imitar, irmão, mas de repente então as trombetas dos anjos tocam, a montanha treme, há fogo na montanha, sai fumaça dela, o povo olha para a montanha, tem medo de Deus, fala para Moisés: seja nosso mediador. Nós não podemos entrar na presença de Deus, senão nós vamos morrer. O povo tremeu diante da glória de Deus. E todas as nações morriam de medo da nação de Israel, porque Deus falava com eles na nuvem. As nações tremiam diante da glória de Deus. O que Isaías está dizendo: Senhor, se o Senhor fez ontem, o Senhor pode fazer hoje. Quando fizeste coisas terríveis, nós não esperávamos, desceste. E os montes tremeram diante da tua presença. Quando Isaías recorda os feitos do Senhor, ele está dizendo que o mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus que pode fazer hoje. Amém, irmão? Que a mão do Senhor não se encurtou, que Deus continua sendo o Todo-Poderoso, e Ele pode abrir os céus e descer, e realizar uma obra tão gloriosa em nosso meio, a ponto de converter centenas e milhares dos seus eleitos, a ponto de trazer santificação à igreja, a ponto de nos despertar para a evangelização, a ponto de nos dar um coração totalmente de Cristo Jesus. Se você quer um reavivamento em sua vida, você precisa recordar os feitos do Senhor, você precisa recordar aquilo que o Senhor realizou em você. Ouvimos sobre temática aqui de avivamento pessoal nesses dias. O ano passado, amados irmãos, eu li um livro de mais de 300 páginas, foi o melhor livro que eu li o ano passado. A biografia do grande teólogo R.C. Sproul, que na minha perspectiva foi o melhor teólogo presbiteriano do final do século XX e do início do século XXI.
escrita por Stephen Nichols, que é discípulo de Sproul, uma biografia muito preciosa, conta a história daquele jovem que foi um brilhante pregador e um teólogo comprometido com Deus e com a sua palavra. Sproul foi o grande teólogo que falou da grandeza, da majestade, da infinitude, da incompreensibilidade, da santidade de Deus. A teologia de Sproul girava ao redor do ser de Deus e dos seus atributos. E o livro conta que Sproul cresceu numa igreja presbiteriana, liberal nos Estados Unidos, e não era convertido na cidade de Pittsburgh. Mas quando ele foi para o Westminster College, da igreja presbiteriana, na Pensilvânia, no primeiro ano ele foi convertido ali, queridos irmãos e irmãs, e se tornou um evangelista tremendo no meio da universidade. E depois um dia ele levou Vesta, que era sua namorada desde a adolescência, e foi sua esposa até o final da sua vida, a uma reunião de oração. Ela foi com ele, porque antes ele era muito perdido, e ela disse, vai fazer bem para ele. E quando ela chegou naquela reunião de oração, foi interessante, na universidade, ela veio visitá-lo, ela viu os amigos de Sproul orando, e ela disse, se os meus amigos da universidade me vissem nessa reunião de oração, eles iam rir da minha cara. Mas de repente, queridos irmãos, ela começa a orar, e o Espírito Santo então a visita e a toma de convicção de pecado, ela se arrepende, e naquela reunião de oração ela recebe a Cristo, e ela fala o seguinte, hoje eu sei que o Espírito Santo de Deus é real, Ele existe, Ele é vivo, e Ele atua em minha vida. E ela saiu dali convertida. E Sproul começou a ser uma bênção, ele foi para aquela universidade, começou estudando religião, depois foi estudar filosofia. E no segundo ano, ele conta uma história muito impressionante, que ele estava um dia, num fim de ano, no inverno, talvez desde janeiro, no início do ano, e ele disse que caiu muita neve na Pensilvânia naquela noite, e ele deitou na sua cama, precisava dormir, mas ele disse que algo não o deixava dormir. Ele disse que foi incomodado por algo que o impedia de dormir. E ele rolava na cama de um lado, rolava na cama do outro, e não conseguia dormir. Então ele conta que em determinado momento ele resolve se levantar, e ele veste uma roupa para aquela noite fria, e ele sai então, pisando na neve branquinha, num pasto, que estava acima de um pasto, e a lua cheia brilhava poderosa naquela noite, e ele foi caminhando como que guiado pela mão do Senhor para a capela, para um templo muito bonito que ficava no centro do campus. A capela daquela igreja parece a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, a igreja que tem o privilégio de pastorear a capela daquela universidade. Então ele disse que chegando ali, ele ouviu os barulhos do relógio que havia de ponteiro ali, entendeu que era meia-noite, abriu a porta pesada da capela e orou. E diz que ouvia então o barulho dos seus braços na madeira antiga da capela, e ele foi se dirigindo em direção ao altar, e ele sentiu que estava tremendamente sozinho, mas quando ele se ajoelhou para orar, ele diz que percebeu ali a presença mais gloriosa, a presença mais poderosa. E ele diz que no princípio teve medo, mas depois o seu coração foi aquecido, e a sua alma se encheu de louvor, e ele sentiu ali a presença de Deus poderosamente enchendo a sua vida, a ponto de que ele chamou aquele momento de uma segunda conversão. Ele foi impressionado com o impacto do poder, da presença e da glória, da majestade de Deus enchendo a sua vida naquele momento. Ele diz que aquele momento foi tão marcante que a partir daquele dia, ele como teólogo resolveu estudar a santidade, a majestade, a glória de Deus. Naquele dia ele entendeu que Deus é santo, 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 que de Deus não se zomba, com Ele não se brinca. Você tem que viver totalmente para Ele. Esse mesmo Deus que levou Sproul para a capela, para que ele tivesse um momento de enchimento do Espírito Santo e de comunhão íntima com o Senhor, foi o mesmo Deus que te trouxe para o congresso da PECOM, para tirar você do seu dia a dia, para que você se humilhe na presença dEle, para que você, vazio de si mesmo, seja cheio do Espírito Santo de Deus, e entendendo quem é Deus, entendendo a sua glória, a sua santidade, a sua majestade, o seu poder, a sua infinitude, o seu maravilhoso amor dado a você na cruz do Calvário, entendendo que ninguém arrebata você das mãos de Cristo Jesus, que você pertence a Ele. Então que você pare de viver para si mesmo e viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mas nós poderíamos recordar muitos testemunhos aqui.
Mas mais importante do que recordar até o testemunho de Sproul, é importante que você recorde que na plenitude dos tempos, Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus tabernaculou conosco. Deus se vestiu de nossa carne. Deus se vestiu de nossa pele. Deus caminhou em nossas estradas poeirentas. Deus sentou-se em nossas cadeiras, diante de nossas mesas. Deus comeu nossa comida. Deus falou alguns de nossos idiomas. Deus pregou o evangelho para nós. Deus, queridos irmãos, destravou a língua dos nossos mudos. Deus abriu os ouvidos dos nossos surdos. Deus abriu os olhos dos nossos cegos. Deus levantou os nossos paralíticos. Deus, homem, sem deixar de ser Deus, sem pecado algum, ressuscitou alguns de nossos mortos, e no auge da sua vida adulta, deu sua vida na cruz do Calvário, para pagar os meus, os teus, os nossos horríveis, feios e tristes pecados. Deus, homem, recebeu o mar da ira do Deus eterno contra ele, e quando o mar dessa ira batia contra ele, ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? E quando a espada de Deus, o castigo que eu merecia sofrer no inferno, caía sobre ele na cruz, ele bradou: está pago! Deu um grito: ah! Entregou o seu espírito, o véu do santuário se rasgou, e a presença de Deus foi democratizada para gente de toda raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Seja no Brasil ou no Japão, seja no Chile ou no Sudão, todo aquele que experimentar o arrependimento em seu coração e colocar a sua fé no Senhor, receberá de graça a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recordando este amor de Jesus por você, recordando esta grande salvação que Ele te deu, você não pode se contentar com o marasmo, com a frieza espiritual, com a vida da filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu. Você não pode viver empurrando com a barriga. O Senhor quer fazer algo glorioso na sua vida. Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu Jesus na cruz do Calvário por amor de você, você acha que existe algum desafio grande demais para ele? Você acha que existe alguma bênção difícil demais para ele? É claro que o avivamento é obra soberana de Deus e nós não podemos provocá-lo, amados irmãos. É Deus soberanamente que decide quando dar, como dar e quem usar no meio do avivamento. Mas todas as vezes, pasme comigo, todas as vezes que Deus dá o avivamento, você vai encontrar a igreja de Cristo Jesus de joelhos, orando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos e irmãs? Se Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje. Você crê? Amém. Então diga: Senhor, restaura a minha vida. Amém? Diga aí: Senhor, restaura a minha vida. Senhor, dá-me um reavivamento. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse a você que eu não ia pregar num texto muito longo para não demorar muito. Você quer um reavivamento na sua vida, meu irmão? Amém? Amém? Você quer ter um coração totalmente de Cristo Jesus? Você quer parar de ser soberbo como você tem sido? Você quer parar de ser egoísta como você tem sido? Você quer parar de achar que você é o dono da verdade como você acha o tempo todo? Você quer ser mais humilde e mais parecido com Jesus? Nessa noite o Senhor está falando com você. Não faça ouvidos surdos. Não atue como se fosse um louco. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você e arrependa-se nessa noite, em nome de Jesus. Amém! Amém. Como orar por reavivamento? Em primeiro lugar, deseje a intervenção de Deus. Em segundo lugar, recorde os feitos do Senhor. Mas como orar por reavivamento? Em último lugar, o texto nos diz: confie no cuidado de Deus.
Como orar por reavivamento? Confie no cuidado de Deus. Vou perguntar, em terceiro e último lugar, Congresso APECOM, como orar por reavivamento? Repita comigo, vamos lá. Confie no cuidado de Deus. Irmãos, há um provérbio árabe que diz que o melhor orador é aquele que transforma os nossos ouvidos em olhos. E é por isso que Isaías é considerado o melhor pregador do Antigo Testamento. Porque a pregação de Isaías não é pregação meramente ouvida. Ele pinta quadros diante dos nossos olhos. Quando nós ouvimos Isaías pregar, imagens se formam diante da nossa mente. E ele então vai falar do cuidado de Deus. Ele diz, porque desde a antiguidade nunca se ouviu. E aí você volta comigo lá na porta da tenda de Abraão, lembrando disso, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. Isaías não tem medo da redundância, ele a usa como artifício de comunicação para pintar um quadro diante dos nossos olhos. Ele diz, desde a antiguidade nunca se ouviu. E como é que se ouve? Nem com ouvidos, ele pinta o ouvido. Você vê o ouvido, nem com o ouvido se percebeu. Quando ele fala disso aqui, eu me lembro de Deus lá na porta da casa de Abraão. Deus chamou Abraão com 75 anos, prometeu fazer dele uma grande nação, ia dar para ele um filho. Sara, no meio do caminho, agoniada, angustiada demais, falou assim, dorme com a empregada. O patriarca não reagiu em nenhum momento, dormiu com a empregada. Ela teve um menino, houve um problema dentro de casa. Já se passaram 24 anos. E de repente o Senhor um dia visita a tenda de Abraão com 2 anjos. Vai falar para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão manda fazer um banquete e recebe o Senhor. Abraão vê o Senhor tomando forma de homem e percebe a presença gloriosa do Senhor. E então o Senhor, depois que come a comida na casa de Abraão, Sara está dentro da tenda. Parece que ela não está ali, mas eu imagino Sara de ouvido em pé ali, irmão. E aí então de repente o Senhor fala, Abraão, daqui a 1 ano eu vou te visitar e vou te dar um filho. E Sara dá risada lá dentro. Meu marido, esse homem decrépito de 100 anos, já não aguenta mais nada. E eu, já cessou o costume das mulheres. Ela já estava na 20ª fase da menopausa, né? Ela estava com 89 anos, né? Já não dava mais, e ela disse, ela riu. E o Senhor fala do lado de fora da tenda, por que você riu, Sara? Ela, de jeito nenhum, o Senhor não ri. É claro que você riu, Sara. Ela está lá com os ouvidos, ouvido da fidelidade de Deus. Porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. E para você abrir os olhos, quase 11 horas da noite, nem com olhos se viu Deus. Ora, pois, o que fazemos com os olhos, irmãos, se não ver? Nem com olhos se viu Deus além de ti. Não há outro Deus além do Senhor. O Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nós oramos pelo avivamento, irmãos. Nós desejamos o avivamento. Nós jejuamos pelo avivamento. Nós criamos campanhas de oração pelo avivamento. Nós fazemos congressos de avivamento. Mas o avivamento não vem quando nós agendamos. É Deus soberanamente que decide quando dá o avivamento. Então o que nós devemos fazer enquanto Deus nos dá o avivamento? Nós devemos confiar que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além do Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Porque trabalha para aquele que nele espera, ele pode mandar o avivamento. Mas enquanto ele não manda o avivamento, ele ainda continua trabalhando por aquele que nele espera. Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando da sua igreja. Deus continua abençoando a sua vida. Irmãos, eu sou tremendamente apaixonado por história da igreja. E na história dos avivamentos há um varão de Deus que viveu em Bristol no século XIX, na Inglaterra, chamado George Miller. Ele era alemão e resolveu, como pastor, cuidar de órfãos, mas fez um voto a Deus que nunca pediria uma oferta a ninguém. E sem pedir uma oferta a ninguém, Deus usou para construir casas. Ele foi usado por Deus para tirar em toda a sua vida mais de 2.000 órfãos da rua.
mas era um homem que cria no Senhor. Houve um dia em que George Miller amanheceu de manhã com 200 meninos no orfanato. E ele levantava bem cedinho, ia para o seu gabinete orar e ler a Bíblia. Às 4:30 da manhã. Às 5 horas os meninos levantavam, às 6 horas tinha uma devocional, às 7 horas o café da manhã, antes de começar a estudar. E quando o Miller estava no seu gabinete no orfanato, uma das serviçais bateu na porta e falou: pastor, os meninos já fizeram a devocional, estão sentados na mesa, mas não tem pão e nem tem leite para tomar o café da manhã. Se fosse você, com 200 crianças, o que você faria? George Miller chegou diante das crianças e falou: bom dia, crianças! Vamos orar ao Senhor. Tem uma criança ali que respondeu bom dia. Entendeu? Bom dia, crianças. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo café da manhã que Ele vai nos dar. E as crianças: amém, pastor. Se colocaram de pé e ele falou assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor cuida de nós. E até aqui o Senhor nunca nos abandonou. E nós sabemos que o Senhor vai fazer algo. Não sabemos como, mas nós te agradecemos pelo pão e pelo leite que o Senhor vai nos mandar. Quando ele terminou de orar, irmãos, alguém bateu na porta do orfanato. E a família real tinha um evento ali perto do orfanato e quebrou o caminhão, amados irmãos, que ia levar os pães para a família real. E alguns pães tinham ficado meio queimadinhos. Então o homem do caminhão falou assim: George Miller, eu assei 200 pães e o meu caminhão quebrou, eu não tenho como levar para a família real. Se eu não deixar em nenhum lugar, esses pães vão perder. Você aceita os pães? E de repente chegou outro com o caminhão de leite que tinha quebrado um pouco mais à frente. Falou: pastor, o senhor é o pastor George Miller? Sou eu. O meu caminhão de leite quebrou e se eu não entregar esse leite para alguém, esse leite vai perder. E o senhor aceita o leite? Ele gritou da porta: crianças, o senhor já mandou o pão e o leite do café da manhã. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Se você está vivendo um momento difícil, um momento de batalha espiritual, um momento de depressão, um momento de perseguição no ministério, lembre-se bem que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além do Senhor, que mandou o seu Filho morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Querido, e Ele trabalha para aquele que nele espera. Eu me lembro quando menino, irmãos, fui com minha avó visitar uma tia. E na casa da irmã da minha avó havia aquele quadro, amados irmãos, que conta a história chamado Pegadas na Areia. É uma história apócrifa, não é uma história bíblica, mas é uma história bonita. Ele conta a história de um homem que viveu a vida inteira e quando morreu chegou aos céus, olhou para trás e observou toda a história da sua vida como 2 pares de pegadas na areia. E ele concluiu então que Jesus caminhou a vida inteira ao seu lado. Mas ele percebeu que nos momentos mais difíceis havia somente um par de pegadas na areia. Então quando ele tem a oportunidade de se encontrar com o Senhor Jesus, ele diz: Senhor, ao observar a minha vida, eu percebi que o Senhor caminhou todos os dias ao meu lado. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida, Senhor, havia somente um par de pegadas na areia. Por que o Senhor me abandonou? E o Senhor riu para ele: não, filho, eu nunca te abandonei. Nos dias mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. Um dos hinos que eu mais amo no Inário Presbiteriano diz assim: Deus cuidará de ti. Cante comigo. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará. Se Deus já deu Jesus por você, Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, não tenha medo de homens. Confie no cuidado do Senhor. Se Ele já deu Jesus por você, Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Ao final desta mensagem, eu quero lhe perguntar: você deseja um reavivamento em sua vida? Amém?
Como orar por reavivamento? Deseja a intervenção de Deus, recorde os feitos do Senhor, confie no cuidado de Deus. Que nessa noite, querido irmão, você volte para o seu quarto, ajoelhe na cama com a sua esposa e clame um reavivamento para a sua vida, clame um reavivamento para a sua família, que você saia desse congresso, volte para a sua casa, reúna seus filhos, reúna a igreja e diga: Senhor, nós queremos que o Senhor abra os céus e desça. O Senhor já fez antes, já mandou Jesus por nós. O Senhor cuida de nós, mas Deus, resplandece a glória do Senhor na face de teu Filho Jesus Cristo diante dos nossos olhos e deixa-nos, Deus, conhecer-te mais. Avivamento, irmão, é contemplar a glória de Deus na face de Cristo, esvaziar-se de si mesmo, ser cheio de Deus e conhecer ao Senhor cada dia mais e mais. Que Deus te visite com reavivamento, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Amém. Nós estamos no final da noite. Se você quer um avivamento, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Venha rapidamente, porque Jesus não precisa nem de mim nem de você, somos nós que precisamos dele. Nós já estamos terminando, vem aqui, nós vamos orar por reavivamento. Quando você vem, nós vamos cantar aquele coro. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas. Chega para frente para dar lugar quem vem atrás. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas. Vem agora consumir, vamos lá? Vem agora consumir tudo quanto ao Salvador quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó bem, nossas almas inflamar. Quero chamar meu amigo J.R. Vargas para vir orar aqui na frente. Que Deus restaure a sua família, irmão. Que Deus restaure o primeiro amor no seu casamento. Que Deus traga seus filhos de volta para o Senhor. Que Deus ateie um amor por Ele em nossos corações. Que Deus reavive a nossa igreja. Em nome de Jesus. Depois que o pastor orar, você vai abraçar dois irmãos e vai dizer: que Deus te visite com reavivamento. Em nome de Jesus. Amém. Deus querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te honramos nessa hora. Somos seu povo, somos ovelhas do Senhor. Nós te amamos e declaramos mais uma vez o nosso amor pelo Senhor. Nós rendemos ao Senhor graças pela sua palavra, poderosamente anunciada, palavra bíblica, palavra do Senhor para o nosso coração. Nós te glorificamos pelo Espírito Santo de Deus, Consolador, o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus querido, nós te glorificamos porque o Senhor está aqui. A presença do Senhor é percebida entre nós. O Senhor tem derramado sobre nós o seu poder, a sua graça maravilhosa. Derrama a sua glória sobre o seu povo. Deus querido e amado, renova o teu povo, reaviva os corações, fortaleça a nossa fé. Deus querido e amado, que cada coração seja nessa noite incendiado pelo Espírito Santo do Senhor. Deus querido, cada um de nós tem um temperamento, mas não cabe temperamento que não tenha o controle do Espírito Santo. Não podemos viver longe da oração, longe da tua palavra.
Cada um de nós tem o seu jeito, mas todos nós temos a Bíblia. Todos nós temos a possibilidade de orar. Quebranta o coração do teu povo, em nome de Jesus. Leva-nos aos joelhos todos os dias. Leva-nos à oração diária, ao nosso compromisso de intercessão. Leva-nos ao testemunho, Senhor, dentro da nossa casa, que em nosso lar, os nossos filhos, o nosso cônjuge possa ver na nossa vida uma vida de oração. Deus querido, nós te amamos. Ao Senhor nós clamamos em nome de Jesus. Seja exaltado, seja glorificado, Deus amado. Nós te honramos nessa hora. Nós carecemos do Senhor e nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Aviva, aviva, aviva a obra do Senhor em nossos dias. Aviva cada irmão, cada irmã que aqui está. Aviva cada família aqui representada. Aviva cada igreja local. Aviva cada presbitério. Aviva cada sínodo. Aviva o Supremo Concílio. Aviva a igreja presbiteriana do Brasil. Aviva a igreja evangélica brasileira. Aviva os irmãos pentecostais. Aviva os irmãos conservadores. Aviva, aviva, aviva a obra do Senhor em nossos dias. Levanta o teu povo para a evangelização, levanta o seu povo para a obra missionária, levanta o teu povo para testemunhar no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, que os campos universitários sejam lugares maravilhosos, onde o avivamento vai acontecer, e os nossos filhos possam testemunhar o poder do Senhor que muda a história da humanidade. Deus amado e querido, que assim seja. Nós estamos aqui nesta noite para dizer: assim nós queremos, usa-nos para a glória do Senhor. Toma as nossas vidas como parte das tochas que vão incendiar esse país. Homens e mulheres incendiados pelo Senhor, tochas humanas, espalhando o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa parte nós faremos, certos de que o Senhor já está fazendo a do Senhor. O avivamento começou. Louvado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê a vida. Oh, glória, glória, abençoado, glória a Deus.